Audiência amiga do Pensar Piauí, muito boa tarde. Para você que tem suas contas irregulares, para você que está no vermelho igual minha camisa, preste muita atenção nessa entrevista de hoje, ela vai ser elucidativa. Nós vamos conversar hoje com o piauiense Gessé Mineiro de Abreu, apesar do sobrenome, né? E ele está lançando, nos próximos dias, bem próximos mesmo, um livro, Finanças para Servidores Públicos, do Vermelho ao Azul. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Gessé. Gessé, muito boa tarde, bem-vindo aqui às entrevistas do Pensar Piauí. Como vai? Boa tarde, Oscar. Vou bem, obrigado por perguntar. É um prazer estar aqui falando com você, com toda a audiência do site. Estamos aqui para falar sobre esse projeto, desse livro, mas não só do livro, mas de um movimento para que o servidor público ele comece a entender mais sobre esse processo das finanças pessoais. Todos os servidores públicos, a grande maioria dos que eu conheço... Antes da gente entrar na temática, deixa eu pedir para você fazer aí uma rápida apresentação para o público que não lhe conhece. Você nasceu onde? Trabalha com o quê? Alguns minutinhos aí para a sua apresentação inicial. Vamos lá. Pronto. Oscar, eu sou natural de Teresina, mas aos 2 anos eu já fui morar em Castelo do Piauí. Então, eu fui criado no interior do estado do Piauí, sei a realidade da nossa população. Na adolescência, eu voltei para estudar em Teresina e me formei em Direito na Universidade Federal do Piauí. Tão logo me formei, eu passei no concurso para servidor do TRT, aos 22 anos, e lá trabalhei no TRT, trabalhei em São Raimundo Nonato, trabalhei muito tempo em Teresina, exercendo as funções de assessor do juiz, diretor de secretaria, calculista, até ser aprovado e nomeado no cargo de defensor público, no Maranhão, onde estou trabalhando atualmente. Atualmente sou lotado de Santa Quitéria. Uhum. Bom, conforme eu já falei, você está fazendo um livro falando sobre finanças, dando orientações para as pessoas saírem do vermelho ao azul. Mas você direcionou o seu trabalho, essa sua mensagem, para um público específico da sociedade, os servidores públicos. Eu começo perguntando, não era melhor ensinar todo mundo, não? Por que essa segmentação nos servidores públicos, Gessé? Pronto, olha, quando eu comecei a estudar finanças, alguns anos atrás, eu notei que não existia nenhum material específico voltado para os servidores públicos. No Brasil, hoje temos quase 12 milhões de servidores públicos, empregados públicos, e as estatísticas não são boas em relação ao endividamento. Hoje a gente sabe que a questão do empréstimo consignado é uma questão que está atrapalhando muitas famílias, muitos servidores estão super endividados, começaram fazendo um empréstimo consignado e aí foram renovando, pegando o troco, isso foi gerando uma bola de neve. Até que hoje, até recentemente, o governo aumentou mais ainda a margem do consignado, que saiu de 30% para 35%. Foi. Então, isso, assim, apesar de parecer que é uma coisa boa, mas no fundo não é, porque aumenta o endividamento. Porque a margem consignável ela é calculada sobre o valor do salário bruto, e não líquido. Então, quando você pega 30%, 35% do salário líquido, já vai dar mais do que 50% do salário bruto, já vai mais do que 50% do salário bruto. Então, por que falar sobre finanças especificamente para servidores públicos? Para servidor público. Pronto. Eu entendo, nessa questão do estudo, eu percebi que o servidor público padrão ele tem uma certa mentalidade diferenciada, que ela tem algumas características. A primeira característica que eu acho mais importante é que os servidores públicos, nós temos essa crença na estabilidade. A estabilidade, juridicamente, é aquela garantia que o servidor tem de não ser demitido, como é um trabalhador da iniciativa privada. E essa estabilidade, ela traz uma sensação de segurança que ela tende a ser
superestimada. Por quê? Pensando que todo mês vai ter o salário, a pessoa acaba gastando mais, e entra num ciclo de endividamento, que isso é prejudicial. Então, essa questão da existência da estabilidade, apesar dela ser uma garantia do cargo, uma garantia que nos ajuda a atuar de uma forma mais imparcial e corajosa, ela Ela pode ter... atrapalha o administrar das finanças. Exatamente. Esse foi o sentir que eu tive, até pela minha experiência pessoal, de colegas, familiares, e é o feedback que eu estou tendo muitas pessoas que estão entrando em contato comigo para tirar dúvidas sobre as finanças, porque sabendo que todo mês vai ter aquele salário, acaba confiando demais naquilo, né? Já sei. Mas são servidores e servidores públicos. Isso. Eu diria, você falou aí num número aí de 12 milhões de servidores públicos. 11,6, mais ou menos, Eu aproximadamente diria que 12. a gente tem aí eu vou chamar de casta do serviço público, muito bem remunerada. Mas é um pequeno número. Essa grande massa de servidores públicos é uma remuneração baixa, uma remuneração, digamos assim, difícil de perdurar pelos 30 dias. Nesse seu estudo, você faz alguma diferenciação entre esses servidores e servidores públicos que eu me referi aqui? Pronto. Durante todo o livro... essa divisão aí? Pronto. Durante todo esse estudo que eu fiz, eu analisei que a questão principal ela está na mentalidade do uso. Oscar, é impressionante do uso do dinheiro, do uso. Certo. Então, eu consegui perceber esse fenômeno do superendividamento em pessoas que ganham o teto do salário do funcionário público. Então, você não tem nem como imaginar a quantidade de pessoas que ganham 20, 30 mil por mês, que estão pagando 7, 8 mil reais de consignados, que estão com 2 carros, empregados, tem um custo de vida tão elevado que ele é muito maior do que o salário. E aí, na medida que, como não tem uma reserva financeira, na primeira emergência tem que fazer um empréstimo, só que como não muda a mentalidade, não muda o seu padrão de vida, o endividamento tende a aumentar. Então, o objetivo do livro é justamente fazer essa provocação para que as pessoas comecem a entender que grande parte dos problemas financeiros ele é comportamental. Inclusive é estudado na ciência da economia comportamental, que é o uso que a gente faz do dinheiro. E, de forma contrária, existem servidores que ganham até uma quantia bem menor, mas sempre tem aquela reserva no final do mês, porque tiveram um bom ensino dos pais, dos avós, de fazer um uso racional do dinheiro. Então, para finalizar, eu levo sim em consideração essa questão das faixas salariais. Fica difícil, logicamente, a gente colocar todo mundo no mesmo lado, mas é uma tendência. Nas ciências sociais, você sabe mais do que eu, a gente não pode trabalhar de forma absoluta. Então, a tendência que eu percebi é que, independentemente da remuneração, da faixa salarial, gasta-se mais do que ganha. Eu já perguntei para você, mas vou voltar aqui só para poder organizar e sistematizar melhor minha pergunta. O livro é voltado para os servidores públicos, mas assim a sociedade brasileira como um todo, eu diria que ela tem pouca informação sobre esse comportamento de administrar finanças. Você pega, por exemplo, a vida escolar do cidadão brasileiro, desde o ensino fundamental até a formação superior, e não tem nada a respeito, a não ser em cursos específicos. Mas, para formar o cidadão em geral,
não tem. Você acha que isso é assunto para banco escolar ou basta orientadores como você e outras pessoas que têm para dar rumo aos servidores públicos e aos brasileiros de uma forma geral? Ou seria bom técnicas de administração orçamentária na escola para o brasileiro aprender desde criança? Pronto. Excelente pergunta. A partir deste ano de 2020, foi a determinação do Ministério da Educação para que a competência da educação financeira seja incluída na educação infantil e fundamental. Ela não é ainda uma matéria autônoma, mas as competências dela já devem sim, já estão previstas para serem ensinadas na escola. Eu estava até conversando certo dia com minha esposa e a gente falou sobre isso. Minha filha aprendendo a somar, subtrair, e na escola falava-se muito, você vai ao shopping, tem tanto e gasta tanto, fica com quanto? Você quer comprar 2 bonecas, tem tanto, fica tanto. E eu falei, olha, isso aí tem que mudar, porque tem que dar outros exemplos para a criança. Olha, se ela tem R$ 20 e ela aplicou, quanto vai ter daqui a algum tempo? Olha, se ela fez um suco e vendeu. Se ela tem um Exatamente. X de Então, dinheiro e a boneca custa um outro valor, ela às vezes não pode comprar a boneca, não é isso? pronto, exatamente. Então, os exemplos que as nossas escolas trabalham são grandes nessa maioria. Vai em tal lugar comprar. Mas isso não é culpa do professor, é que ele também não teve essa formação. Mas, felizmente, já tem essa determinação do Ministério da Educação para que seja incluída essa competência. Em relação à questão da educação financeira no Brasil, nos últimos anos, ela começou a ser mais difundida. Tem vários educadores financeiros muito bons, no YouTube, nas redes sociais, nos livros. Eu posso citar um que é mais completo, como Gustavo Cerbasi, tem alguma mais popular, mais direta, como a Natália Cury, tem algum mais técnico, como André Bona, que inclusive é o que faz o prefácio do meu livro. Isso é um movimento de mudança. Lógico, não vai demorar. Mas eu vejo que a crise da Covid-19 fez muitas pessoas acordarem, porque chegou aquele momento que todo mundo ficou como se estivesse na frente de um abismo, sem saber como é que iria ser o dia seguinte, se ia ter emprego, se ia ter serviço público. E a pessoa pensou, meu Deus, o que é que eu tenho para aguentar 3, 4 meses, né? Então, eu acho que isso, a população em geral deve, né, fazer isso. E esse livro, ele é um acumulado de conhecimento, mas eu escrevi ele justamente nesse período da pandemia, que eu sentia essa necessidade de ajudar, né? Eu mudei minha mentalidade há alguns anos e, felizmente, quando chegou o momento da pandemia, eu estava me sentindo preparado, pelo menos com aquela paz de poder aguentar alguns meses e tudo. E eu pensei, não, por que não contribuir com esse conhecimento, passar para frente? Né? Então, assim, o que eu busco é que tem pessoas que são feras em finanças, mas tem outras que nem têm a noção que, mudando um pouco o comportamento, podem ter uma paz de vida melhor, podem dormir melhor à noite. Então, esse foi o objetivo, de ajudar com a paz financeira. Você diz que aborda a vida financeira do servidor público e que o grande objetivo do livro é fazer o servidor alcançar a paz financeira. Isso. E você já disse aqui também que, a estabilidade no emprego é um dos mecanismos prejudiciais, digamos assim, na administração das finanças. Mas eu quero perguntar o seguinte, como é que o servidor encara as finanças dele? Né? Qual é a visão que ele tem? Você já falou um pouco da questão da estabilidade, mas há outros elementos que compõem este modo do servidor encarar o seu ganho, as suas finanças? Pronto. Uma característica que eu acho muito característica do servidor público é o alto consumo parcelado. O alto consumo parcelado. Nós, enquanto servidores públicos, nós tendemos assim que nós tomamos posse no concurso, eu vou voltar aqui um pouco. Antes de tomar posse no concurso, a gente vive naquela vida de concurseiro, ralando, passa por muita privação. E quando a gente toma posse, a gente tem um chamado déficit de consumo, né?
Então a gente Tá quer na hora comprar do tudo ao mesmo esbalde, né? tempo. Quer Quando comprar passa, carro, quer, ó, no caso a mulher ajeita o cabelo, o homem se ajeita, compra carro, compra compra roupa de apartamento, grife. roupa de grife. Além de você ter aquela necessidade, tem a cobrança social. Rapaz, tu passou ainda está andando de ônibus, né? Então tem aquela cobrança para você adquirir bens de consumo, né? Sem se preparar para aquele consumo. Porque quando você compra ele, sem o dinheiro, o que acontece? Você se endivida para pagar e ele vem com gastos acessórios, né? O carro, ele tem o seguro, ele tem a manutenção, tem os imprevistos, ele tem o IPVA, emplacamento, DPVAT, tem um mundo de obrigações que quando a gente vai comprar, quando nós fazemos a contabilidade mental, a gente não mensura isso, né? Então, o autoconsumo parcelado é uma característica, porque a gente acaba fazendo, aí faz o autoconsumo, né? Aquelas parcelas, elas enforcam o orçamento. E o que acontece? Liga o gerente do banco, ó, a taxa baixou, bora fazer um consignadozinho, bora renovar. Aí nisso a gente vai fazendo, vai renovando, renovando, mas chega um ponto que a pessoa pensa que não tem mais como se sair daquilo e vai vivendo um mês após o outro. Você falou sobre a questão que, apesar do salário, é difícil usar os 30 dias, né? Ou seja, acaba o mês, né? O pessoal fala muito, né? Acaba o mês, mas não acaba o salário, né? Acaba o salário, vamos Acaba o acabar o mês. salário e o mês não acaba. Vamos acabar, exatamente. Mas isso é falta de planejamento. É porque se você não tiver planejamento, realmente você não vai. Até no livro eu faço uma citação daquele livro Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice, ela pergunta para o gato, pede uma ajuda. Aí ele, o quê? Ela, não, eu quero eu quero saber onde é que eu vou. Aí ele pergunta, mas para onde é que você vai? Ela, não sei. Aí ele fala, olha, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a falta de planejamento traz isso. A gente caminhar sem ter um objetivo de onde chegar, né? A gente sabe que na vida o caminho ele é curvo, ele vai, mas a gente tem que ter uma noção. Se a gente não se planejar, como é que a gente se planeja? Fazendo um orçamento. A gente mapeia as nossas despesas durante o mês e a gente sabendo, que é o chamado diagnóstico, a gente fazendo esse diagnóstico de quanto que vai gastar, né, no mês, a gente tem que ver se o salário vai dar. Aí, se por acaso você fez o diagnóstico e o diagnóstico não fecha com o seu salário, qual é a consequência? Você está vivendo um padrão de vida que não lhe pertence. A gente sempre tem que estar vivendo um padrão de vida menor do que a gente poderia, em tese, pagar. Porque se você não deixa uma reserva para criar uma reserva de emergência, vai chegar um imprevisto e você vai ficar sem saber onde fazer. Quando a pessoa não tem planejamento, até a matrícula dos meninos em novembro mexe com você. Eita, tem a matrícula. Daí em janeiro, tem o IPTU, tem o IPVA. Então, mas são gastos que não são surpresa. Você sabe que eles vão vir, né? Então, o autoconsumo parcelado. Outra característica também que nós realmente não observamos bastante é a questão da inflação. Por conta do surto inflacionário, que talvez os mais jovens não lembrem, mas o surto inflacionário aumentava todo dia as coisas. Quando teve ela foi controlada em julho de 94, a gente perdeu um pouco essa percepção. Mas de 94 para cá, teve uma inflação, eu coloco no livro os dados, se eu não me engano, de 373%. Então, teve a desvalorização. Basta você lembrar que uma cerveja naquela época era R$1. Agora você já paga R$12 na cerveja, né? Então teve a inflação, mas a gente não se preocupa com ela. A gente só lembra da inflação quando é para pedir um aumento salarial de reposição da inflação. Mas aí quando a gente consegue, a gente coloca uma nova prestação para aquele dinheiro, né? E nisso vai aumentando o endividamento. Prestação, o aumento desse endividamento. Você citou há pouco expressamente a palavra empréstimo consignado. Essa é uma figura, digamos assim, recente na vida do servidor público. Até o governo Lula, Dilma, não existia empréstimo consignado.
de lá para cá, é uma realidade na vida do servidor público. O empréstimo consignado é o grande vilão ou a vida do servidor público já estava desorganizada financeiramente antes do empréstimo consignado? O grande vilão é a mentalidade no uso do dinheiro. O consignado ele é apenas uma consequência da falta de mentalidade do uso do dinheiro. Então, o grande vilão, a meu ver, é a falta de educação financeira, a falta de inteligência financeira, que a inteligência financeira é a aplicação prática da educação financeira. Então, a gente tem que voltar um pouco e fazer a educação. Você falou no começo a questão dos jovens, né? Então, tudo bem. A questão dos jovens tem que ter educado na escola e os pais também. Mas se os pais não tiverem, como é que vai fazer, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é saber a sua limitação de não ter educação financeira. Se ela não tem, ela tem que tentar parar de passar para a próxima geração, para os seus filhos, aqueles vícios, né? Fazer com que ela tenha contato com o familiar, com um amigo que tenha mais uma educação financeira e ela mesma se educar. Isso eu chamo no meu livro de vícios financeiros geracionais. São vícios que passam de pai para filho, de mãe para filho, de geração em geração. Eu mesmo venho de uma família de servidores públicos. O meu bisavô foi um dos primeiros carteiros do Piauí. Fizeram até uma matéria sobre isso. Então, isso vem, aquela percepção de que o dinheiro está garantido todo mês, faz a gente acabar um pouco perdendo essa percepção, né? Então, a falta de mentalidade. Já o consignado é um crédito de forma de obtenção muito fácil, né? Você não precisa nem ir ao banco. O próprio agente liga para você, olha, o juro caiu. Só que, na realidade, o juro caiu, mas vai aumentar o IOF no refinanciamento, vai aumentar o seguro. Então, ele acaba pagando mais, né? Como ele é muito fácil, ele não tem, a pessoa geralmente vai lá, só assina, com vergonha lá no banco, assina ali, vai no banco, ele parece que você está roubando, vai lá assinar ali com vergonha e tal, o dinheiro caiu. Aí, na hora que aquele dinheiro cai, o que a pessoa faz? Paga as contas que estão tudo ali estourando. Paga 2 talões de luz, paga o condomínio que está atrasado, paga um aluguel, uma prestação, o carro, consegue se organizar. Mas aí, com aquela sensação de estar tudo em dias, acaba que se solta novamente. E aí acaba gastando. E agora o pior, porque com a parcela do consignado, aquele dinheiro que antes já não dava, não vai dar agora. Eu até faço um exemplo lá, de uma pessoa que ganha R$5.000 e precisa de 10 mil de empréstimo, né? Eu fiz os cálculos usando o site de um banco público aí, e aí é o seguinte, se você fizer um CDC, né, com taxa de juros de 4, 5% ao ano, em 12 parcelas, você vai pagar uma prestação de R$1.200, R$1.300, né? Mas se você faz num consignado com a taxa menor de 2%, aquela prestação no prazo maior, ela vai ficar 300 e poucos reais. Aí você pensa assim, não, eu vou fazer o consignado que eu pago que nem vejo, que o juro é menor. Mas, na realidade, quando você coloca no valor total, o valor pago no juro consignado, ele é maior, porque o prazo é maior. E para piorar, você não mudou o seu padrão de vida. Porque se você escolher o CDC, que é 1.300, você tem que diminuir aquele padrão de vida. Mas o consignado não, você paga que nem dói. E esse é um problema. Porque os juros a gente tem que pagar sentindo na carne para evitar pagar juros. Você disse que tem que sentir na carne. Então, eu queria uma melhor explicação, uma explicação mais profunda sobre um plano de ação para o servidor que está no vermelho e que quer operar no azul. O que fazer? Qual o beabá do negócio aí? Pronto, vamos lá. No livro, a gente tem um plano de ação em 5 fases, né? Nesse plano, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar o hábito de cuidar da vida financeira.
A gente vai fazer isso se conscientizando, estudando, fazendo um detox. A gente vai pegar nossas contas e tentar ver ali aquela gordura que você consegue já cortar. Por exemplo, um canal de TV, uma televisão paga que você não usa, uma academia que você não frequenta, se você tem 2 carros e sua família tem 2 carros, mas se um carro resolve, tenta se livrar disso. Então, a gente vai tentar tirar aquela gordura mais visível, um detox, né? E assim, você também tem que juntar uma pequena quantia que evite com que você vá para o cheque especial e faça o rotativo do cartão, né? É um valor que ele pode variar, logicamente, dependendo da remuneração da pessoa. Mas é um valor que eu imagino em torno de 50% do salário. Aí a pessoa pode perguntar, não, mas se eu estou no vermelho, como é que eu vou juntar 50%? Aí a primeira resposta, com força de vontade, com sacrifício. Você pode vender bens que não usa, ou a pessoa tem um bocado de coisa que não usa, aquela bicicleta que a pessoa compra só para botar a roupa, aquele equipamento de ginástica que a pessoa não usa. Vá se livrar, livros que não use, que não lhe impacta. Então, faça. Hoje tem grupo de WhatsApp de venda, de desapega, tem OLX, tem grupo no Facebook. Venda aquelas coisas que você não usa, né? Você já vai conseguir tirar um pouco. Aí, junte-se ao que você já começou a cortar, mais o que você consegue ir vendendo. E também procurar uma renda extra, né? No caso do servidor público, ele pode buscar dar aula particular, ele pode ser Uber, ele pode ajeitar um quarto na sua casa para fazer Airbnb. Airbnb é como se fosse um Uber, mas para casa, né? Então, tem várias formas. Se você procura na internet, tem forma de segunda fonte de renda. E tem. Então, você vai trabalhar naquele período que eu gostaria que esse período seja até 66 dias, de 21 a 66 dias. Por quê? Porque esse prazo é o prazo que a gente tem para criar um novo hábito, né? As nossas reações ao mundo, eles vêm muito dos hábitos que nós temos, né? Então, estudos falam que de 21 a 166 dias é um prazo. Aí, como é que eu vou criar esse hábito? Olha, pega o seu extrato da conta do banco. Tem gente que tem medo de olhar o extrato da conta do banco, vê lá com o que é que está gastando, pega a fatura do cartão de crédito, abre lá o site do Detran para ver o que é que está devendo, abre lá o do IPTU, começa a enfrentar a vida de adulto, porque a vida de adulto é a gente trabalhar, se divertir, logicamente, mas honrar os compromissos, né? Então, em resumo, fazer o detox, estudar um pouco sobre isso, né? Pelo menos 20 minutos ao dia no YouTube, lendo meu livro também, né? Lógico. E só um detalhe, Oscar. A editora me mandou, na hora que antes da gente aqui, o miolo final no ponto de publicar do livro. Ele já tinha me mandado semana passada, eu pedi para fazer. A gente sempre vê uma coisa depois, né? Que recebe, você sabe. E aí eles já me mandaram agora o miolo final em ponto de publicação. Tem capa já? Você está com ela já, aí? Já, sim. Eu mandei aí para a Aline. Eu mandei aí para a Aline Vou levar aqui para a gente ver a capa aí. Certo. Eu vou vendo aqui, a gente vai abrindo aqui e eu vou continuando falando. Aline, ajuda a gente aí, manda bem a capa bem, para não perder aqui a... Está pedindo para eu devolver a capa para ele. Bota aí. Não, acabei de mandar ela de novo aqui. Essa é a primeira fase, né? A questão do detox. A segunda fase, Oscar, é pagar as contas, exceto a habitação e o consignado. Por quê? Porque elas são dívidas que elas são muito grandes. Então, se você for no começo tentar pagá-las, você não vai conseguir naquele primeiro momento, porque você ainda não tem o hábito. Então, a gente tem que pagar tudo que tiver em atraso. Você pega, coloca num papel todas as suas dívidas, taxa de juros e tudo, e foca em quitar alguma. Então, se alguma delas tem como você pegar e conseguir um prazo com o credor, foca em pagar.
À medida que você vai pagando de uma a uma, aquilo vai lhe estimulando. O nome dessa técnica aí é método bola de neve. Ela foi desenvolvida por um autor americano que eu gosto muito, que é o Dave Ramsey. O cara é fera, é um dos maiores educadores financeiros dos Estados Unidos. Infelizmente, o livro dele ainda não tem tradução em português, mas eu falo um pouco sobre isso. Eu traduzi uma parte e coloquei no livro. Então, é o método bola de neve. A gente vai pagando as dívidas das menores para maiores. Logicamente, é a questão dos juros, você vai olhar. Tenta quitar aquela que tem um juro maior, mas às vezes aquela de cartão está com um juro tão impagável que é difícil. Né? Então, eu sei que é difícil, mas não é impossível. É como eu falo, é igual aquela pessoa que está em obesidade grau 3. Ela não vai conseguir entrar em forma do dia para a noite. É todo um processo, né, de retomada. Depois que você pagou as suas dívidas, exceto consignado e a habitação, que isso pode demorar um pouco mais, é hora de montar a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é uma quantia de 3 a 6 meses as nossas despesas. A gente vai juntar aquele valor depois que pagou as contas. Por quê? Depois que a gente pagou as contas, a gente já tem um fluxo de caixa maior. Se você tem um salário de 5 mil e pagava várias prestações pequenas de R$ 1.000, aquele valor de 1.000, ele vai sair, vai aumentar o fluxo de caixa. E só um parênteses. Um dos problemas das dívidas é que elas comprometem o nosso fluxo de caixa, né? Então, você vai ter o dinheiro para criar essa reserva. Depois que você criou, de 3 a 6 meses a sua despesa. Então, digamos, a pessoa ganha 5 mil, mas a despesa dela é 4 mil, ela vai ter que focar todas as energias sua, da família, para conseguir pelo menos 12 mil reais. É difícil, mas não é impossível, né? Ruim é estar passando necessidade. Sim. Tem até uma frase, que eu acho interessante, que acho que o Gustavo Cerbasi, que ela fala assim: se você pensa que ser rico dá trabalho, imagine ser pobre. Né? Então, assim, tem que ter dedicação. Igual aquela questão da pessoa querer entrar em forma, né? A pessoa tem que ter dedicação. Que está concluída a reserva de emergência, aí chega a vez da gente quitar o consignado e a habitação. Em relação a essas duas parcelas que são as mais altas, né, no nosso orçamento, existem formas, além do pagamento, de você conseguir diminuir ou fazer cessar aquele gasto, que é através da revisão judicial. Por quê? Muitos gastos... E através da... Revisão judicial. Revisão judicial. Porque acontece? Muitos contratos desses, existe a aplicação de juros sobre juros. Né? Eles usam aquela tabela price, que acaba maquiando muitas cobranças indevidas. Aí você pensa, mas eu não tenho dinheiro para advogado e tal. Vá no sindicato. O sindicato tem contador, o sindicato tem advogado. Você leva o seu contrato, você leva os seus contra-cheques e mostra, olha, que está muito ruim. E às vezes, o que acontece, sabe de quê? Da pessoa tá já na margem, ela ganha um cargo em confiança, aí com aquele cargo em confiança aumenta a margem, aí aumenta o consignado, e aí quando perde o cargo em confiança, aí pronto. Aí está endividado pelo pedido de empréstimo que fez, só que está sem o ganho extra do cargo condicionado. Pois é, isso é muito grave, né? Então, vá no PROCON, vá no sindicato, vá na defensoria. Se você tiver como pagar um advogado, pague, mas vá atrás. Porque acontece, às vezes acontece de quando o cálculo vai para o contador, ele perceber que já está tudo pago, né? Que já está tudo pago e você tem dinheiro para ser restituído do banco. Mas isso que você está dizendo, de conteste judicialmente o seu contrato, basta querer contestar, quer dizer, o banco não está correto, não. Como é que o servidor pode ter dúvidas sobre o seu contrato? Pronto. O que indica a ele, o que indica para o servidor que naquele contrato ali pode ter um problema que uma perícia contábil,
que uma ação judicial poderia ajudá-lo a amenizar aquela dívida ou ter aquela dívida quitada? Como é que ele... Porque ali atrás ele foi à instituição financeira e pediu um empréstimo, certo? Isso. Bom, olha, como eu falei, ele pode ir no sindicato, o sindicato pode ter o contador, advogado, que geralmente os sindicatos ele tem assessoria jurídica que pode fornecer esse serviço. Ele pode levar o contrato ao PROCON, porque só o fato, Oscar, de assinar não quer dizer que é um contrato de adesão. A pessoa, quando ela está super endividada, ela acaba assinando tudo que coloca na frente. Então, tem que ver que se não houve também a questão de uma lesão ao consumidor, né? Então, é isso que tem que ser feito. Vai no contador do sindicato, vai no PROCON, vai na defensoria, para ver se não tem, né? Então, mas por isso que eu falei que esse quarto passo é pagar o consignado. Lógico, depois que você fez o detox lá no primeiro passo, depois que você pagou aquele tanto de dívidazinha pequena que você tinha, liberou no seu orçamento um fluxo de dinheiro, né? Você já criou a sua reserva de emergência, vai estar vindo um fluxo de dinheiro sobrando. E aí você vai atacando as prestações. Você paga, logicamente, se fez a dívida, paga, se ela for uma dívida justa, vai pagando, mas nada impede também de fazer essa consulta, de questionar, né? Logicamente. Porque, Oscar, banco não perde. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. E o melhor é um banco bem administrado. Então, assim, o banco não perde, né? Então, e para finalizar, depois que você cuidou do hábito da sua vida, cuidar da sua vida financeira, criou esse hábito, pagou as suas dívidas menores, criou sua reserva de emergência e pagou o consignado da habitação, aí naquele momento aí você começa a investir para a sua aposentadoria, porque a gente não pode apenas confiar na aposentadoria, né? Mesmo lá naquele passo que a gente cria a reserva de emergência, é interessante que você já vá colocando um percentual pequeno do seu salário, de 5%, na aplicação por longo prazo. Por quê? Porque, Oscar, a gente não tem como garantir que quando a gente for se aposentar, né, vai ter o dinheiro que a gente imagina, né? Então, sim, hoje mesmo, muita gente deixa de se aposentar porque vai perder dinheiro depois que se aposentar, né? Por exemplo, agora, depois das reformas, aí aqui acabou mesmo, né? Previdência... Não, e daqui para frente vai só piorar. Daqui para frente mesmo, essa reforma, eles estavam falando que ia economizar 800 bilhões em 10 anos, e agora só com a Covid gastou 1 trilhão. Né? Uhum. Então, assim, porque hoje nós pagamos a aposentadoria de quem contribuiu menos tempo, quem já está aposentado. Então, para que a gente tenha a aposentadoria nessas mesmas condições, novos servidores têm que vir para pagar a nossa. Quase sim, que num sistema de pirâmide. Mas com o envelhecimento da população, a população vive mais tempo, a tendência é um enxugamento da máquina estatal, vai diminuir a quantidade de gente contribuindo. Então, por isso que a gente tem que começar a se preparar numa segunda fonte de renda, em uma segunda carreira para quando se aposentar. E finalizando, né, depois de feito isso tudo, aí chega o momento da gente aproveitar a vida. Lógico, tem que vir aproveitando, mas compartilhar, investir bem, aprender um pouco sobre investimentos, saber o que é investimento em renda fixa, renda variável, mas isso a pessoa vai aprendendo com o tempo. O que eu vejo, Oscar, é que tem muita gente que abre aí no YouTube, aí vem procurar sobre questão de dinheiro, aí só tem vídeo ensinando sobre tesouro direto, sobre ações, quando a pessoa só quer sair do vermelho, né? Mas quando a pessoa já tiver quitado suas dívidas, aí tudo bem, a pessoa vai investir, né? E também compartilhar. A gente tem que compartilhar, ajudar as pessoas também e viver a vida. Lógico, em todos os momentos a gente tem que dissociar essa questão do dinheiro, a nossa paz interior, né? A nossa paz, ela é individual. Mas a falta de dinheiro, ou então a falta de dinheiro para pagar dívidas vencidas, ela traz uma falta de paz, ela nos adoece, cria problema conjugal,
o lar fica mais estressado, né, com Sim. dívidas. Muito bem. Conversando aqui com José Mineiro sobre o livro, Gessé Mineiro sobre o livro Finanças para Servidores Públicos, do Vermelho ao Azul. Então, para finalizar, a disponibilidade do livro em e-book e a disponibilidade do livro nas livrarias do Brasil. Queria que você desse essa informação, Gessé. Pronto, a editora vai ser lançado, vai sair o link na editora Dialética, ele vai ser vendido também em todos os sites, Amazon, também eu quero colocar em Teresina nas livrarias, a gente vai tentar montar uma distribuição que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Mas quem já quiser mais informações, pode clicar no meu Instagram, que é Financas para Servidores, né? Porque não tem a cedilha, Finanças para Servidores, sem a cedilha, e lá vai ter o linkzinho para você se cadastrar, mandar um WhatsApp, me avisa quando tiver o link. Eu creio que talvez ainda hoje já saia o link para venda, mas essas questões de internet, a gente tem que mandar o link. Então a gente vinha trabalhando para o livro já estar realmente publicado hoje. Mas hoje que foi finalizado o modelo, que ele foi para revisão, foi para diagramação, para ficar bonito. Um dia, 2 dias, ele já está disponível, não é isso? Sim. Muito bem. Eu queria agradecer, portanto, a presença do Gessé Mineiro aqui nas entrevistas do Pensar Piauí, agradecer aqui sua colaboração no sentido de trazer essas informações valiosas para esse segmento da sociedade, que são os servidores públicos, e você diz com propriedade, muitos deles com problemas financeiros. Mas aí alguns minutos para você tecer mais algumas considerações que você achar necessário, Gessé, e também para o seu pronunciamento final aí. Pronto. O livro ele é direcionado aos servidores públicos, mas também aquelas pessoas que já têm seu salário fixo, que estão muito acomodados, para a pessoa que quer ajudar um familiar também, que gasta muito, as pessoas que trabalham no comércio, que lidam com esse público do servidor público, e também em geral, porque a leitura que eu fiz ela foi de uma literatura não voltada especificamente para o servidor, mas em geral. Eu li muitos autores brasileiros, mas muitos autores também em outras línguas, americanos, e assim, eu consegui extrair esse conhecimento, mas aplicando a nossa realidade do servidor público, né? Que tem uma característica peculiar, né? Nós temos, enquanto servidores públicos. E eu vou dar, inclusive, o meu depoimento. No começo, eu cometi muitos erros financeiros, aquela questão de financiar carro, financiar apartamento e tal. E aí vai chegando um momento que você tem um estalo, né? E todo mundo tem um momento da vida. Todo mundo tem que ter aquele momento do estalo, né? Às vezes pode ser quando a pessoa tem a energia cortada, e aí teve aquele constrangimento lá no prédio, digamos, o carro foi levado em busca de apreensão, o filho não teve acesso à escola porque a mensalidade estava atrasada, ou agora mesmo na pandemia, né? Então, cada um teve ou pode ter. E quem sabe, talvez esse nosso vídeo ajude algumas pessoas a acordar para isso e saber que lendo, tendo calma, vai dar certo. Até no livro, eu coloco lá no meu último capítulo, cartas, né? E aí eu faço cartas aos jovens servidores, eu coloco os erros mais comuns dos novos servidores e orientações para eles. Eu falo um pouco sobre o voo de cruzeiro, que é essa fase que eu estou, de 30 a 50 anos, que a gente já está mais ou menos estabilizado na carreira. Tem a mensagem para aqueles que estão há 10 anos de se aposentar, né? E em relação a esse público, eu dou uma especial atenção àqueles que sustentam muitos filhos e netos, né? Que a gente tem muito servidor com 50, 60 anos que sustenta muita gente, é usado como pronto-socorro financeiro da família, né? Então eu tenho uma mensagem para eles. E por fim, essa expressão, você sendo justo, eu vi a primeira vez num livro americano chamado O Milionário Mora ao Lado. É um livro sensacional, né? Que ele fala que a grande maioria dos milionários americanos self-made men, que são aqueles que conseguiram o seu sucesso numa geração,
eles são pessoas que eles usam, tem muito da frugalidade. Eles não esbanjam, eles não moram nas partes mais luxuosas, não tem carros muito luxuosos, carro do ano, né? Então, e ele fala isso, né? Que principalmente médicos, né? E pessoas dessa faixa etária são vistos como pronto-socorro. Aí o que acontece, Oscar? A pessoa com 55 anos está sustentando o filho de 30, aí o que acontece? O filho de 30, ele não vai começar a caminhar só, enquanto tiver uma pessoa. Aí quando o pai tiver com 75 anos, ele com 75 anos, ele vai ter que estar sustentando o pai e os filhos. Então, isso vai gerando um ciclo que eu chamo de vícios financeiros geracionais, né? E, por fim, Oscar, eu falo uma carta ao servidor que está super endividado, aquele que está com a corda no pescoço. Eu faço esse pedido. Não faça besteira, né? O suicídio... Não faça mais um empréstimo. Não faça besteira, não cometa suicídio mesmo. Porque o suicídio ele é uma solução definitiva para problemas temporários. Acho que o Cortella que fala isso, né? Então, o suicídio é uma solução definitiva para um problema passageiro. E assim, por mais que a pessoa esteja endividada, ela não vai morrer da dívida. Ela vai morrer da repercussão que aquilo vai trazer, a vergonha de olhar para os filhos, de olhar para o pai, para a mãe, para os vizinhos e tal. Tem até uma série americana que ele mostra um bairro chique, né? O banco vindo pegar a Mercedes do cara lá, né? Aquele impacto, aquela cena, né? E os vizinhos tudo olhando, né? Desespero de razoáveis, essa coisa assim. E existem métodos para isso, né? Tem até um autor que eu gosto muito, que é o Ben Zruel, que ele é judeu, mas ele mora aqui no Brasil. E ele ensina, né? Como você tá fazendo esse momento. Eu boto lá no livro, né? Para não me delongar. Então é isso. Minha mensagem é que todos podemos retomar o controle financeiro, né? Para uns vai demorar mais, outros vai demorar menos, vai depender do tamanho da dívida, do tanto que recebe e também da sua disposição de melhorar, né? Porque muita gente nem sabe que pode melhorar com isso, né? E às vezes basta mesmo um estalo para a pessoa acordar. Então, agradeço muito ao espaço, desejo a todos um excelente resto de semana, né? E muito obrigado. Muito bem. Ouvimos aí o Gessé Mineiro de Abreu, piauiense, que agora está radicado no Maranhão, na cidade de... Santa Quitéria, mas já passei por Barra do Corda, todo lugar. Já rodou boa parte do Maranhão e também do Piauí. Gessé, sucesso aí com o livro e a gente, numa outra oportunidade, pode falar aqui da repercussão do livro. Está sendo lançado aí nos próximos dias. Com certeza teremos oportunidade para estar falando aí da repercussão dele. Um grande abraço, muito obrigado por você ter participado aqui conosco no Pensar Piauí. Felicidades. Obrigado, igualmente. Obrigado.